começar essa parte de problemas de visão, eu coloquei isso pra gente sempre refletir um pouquinho sobre isso e diz que cada pessoa neste planeta tem o seu próprio e único par de olhos. Até por isso que dá pra fazer aquele reconhecimento como se fosse de impressão digital através da íris, que é essa partinha colorida do olho. Porque cada pessoa tem o seu próprio par de olhos, totalmente diferente de todo mundo. E cada um seu próprio universo. Então eu coloquei essa reflexão para vocês pensarem o quanto é importante a gente respeitar e entender a realidade de cada um, por mais diferente que seja da nossa, né? É bom a gente sempre estar tentando se colocar no lugar do outro. Então é sempre interessante a gente pensar sobre isso. Mas vamos para a física de verdade. Para a gente entender os problemas de visão, a gente precisa entender como é feito o olho, o que tem por dentro disso tudo que a gente vê quando a gente olha para alguém ou para a gente mesmo no espelho, entender como é que essas coisas vão se transformar no que a gente enxerga, qual é o processo que acontece aí. Então é muito, muito interessante. Eu sempre gostei muito disso. Eu até falo que se desse para fazer só a parte de oftalmologia sem ter que estudar o resto do corpo, eu super faria isso. Mas, já falei pra vocês, né? Medicina não é pra mim, não. Mas essa parte é muito legal. Então, vamos aprofundar nela um pouquinho, que é interessante. Então, quando a gente olha para um olho de fora, a gente vê a íris, que é a parte brilhante, a parte coloridinha aqui, que cada pessoa tem a sua diferente. Esclerótica é a parte branca. Pupila é a bolinha preta. E pálpebra é o que tem aqui em cima, que tá protegendo todo o olho. Mas se a gente faz um corte aqui e vê de lado isso, o que a gente pode perceber? Olha só tudo que tem que a gente não tá vendo. Então aqui estão os cílios, né? Primeiro de tudo, essa pelinha fininha que fica aqui na frente, ó, é a córnea. Depois vem essa parte líquida, que é o humor aquoso. Depois vem a pupila, que tá aqui, que na verdade não é preta, ela só é um buraco, diríamos assim, que é por onde a luz vai conseguir entrar. Todas essas coisas aqui são transparentes, que estão em azul, tá bom? A gente vai falar mais sobre cada uma delas daqui a pouquinho. A íris tá aqui, ó, a parte coloridinha é isso aqui. Aqui tem os músculos ciliares, que são aqueles que a gente força quando quer enxergar alguma coisa que tá muito longe. Aí, aqui no fundo do olho, a gente tem a retina. O eixo óptico é como se fosse da lente, né? Porque o cristalino nada mais é do que uma lente. Aqui dentro é tudo uma coisa líquida, chama corpo vítreo, aquoso, né? Uma coisa... Enfim. Aí tem corióide, esclera, tem o nervo óptico, que é essencial para enviar todas essas informações que chegam na retina para o cérebro, mas a gente vai aprofundar tudo isso agora. Então, córnea, como a gente já falou, é uma membrana transparente. O humor aquoso também é um líquido transparente. Cristalino é uma substância gelatinosa transparente e funciona como uma lente biconvexa. Lembra o que é uma lente biconvexa? Convexo aqui, é uma lente de bordas finas, é uma lente convergente. Então, todos os raios de luz que chegam nela vão ser convergidos. Adivinhem só para onde? É isso aí, já vamos chegar lá. Então, funciona mais ou menos assim. Corpo vítreo também é uma substância gelatinosa e transparente entre o cristalino e a retina. Todas essas coisas juntas formam um sistema convergente. Então, não é só o cristalino que, de fato, é uma lente. Todas as outras coisas também vão desviar a luz e vão formar um sistema convergente. A retina também é uma membrana transparente, onde são projetadas as imagens dos objetos observados. Então, o que a gente quer que o cristalino faça e todo esse negócio faça? Convirja os raios de luz para esse ponto certinho, que é a retina. E essa retina é constituída por células que são sensíveis à luz. E essas células têm dois nomes, são os cones e os bastonetes. E a gente tem aproximadamente 7 milhões de cones e 125 milhões de bastonetes em cada olho. Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre eles. Continuando, temos o nervo óptico, que transmite ao cérebro as sensações visuais, ou seja, as informações que chegam na retina
são transmitidas ao cérebro e é o cérebro quem transforma isso em imagens de fato, que a gente vai enxergar. Então, a gente poderia até dizer que a gente não enxerga com o olho, a gente enxerga com o cérebro, né? O olho só vai captar essas coisas. Músculos ciliares sustentam o cristalino, então são esses que estão aqui em volta dele, podendo comprimi-lo ou distendê-lo, mudando seu formato e, consequentemente, variando sua distância focal. Por quê? Se ele comprime, ele vai ficar mais barrigudinho, se ele distende, ele vai ficar mais comprido, e isso vai variar a espessura dessa lente e vai mudar a distância focal dela. E é isso que permite que a gente visualize uma imagem sobre a retina quando o objeto está em uma posição diferente. Então, vejam que bonitinho. Então, o que a gente consegue perceber? A borboletinha, conforme vai se aproximando, olha o que os músculos ciliares fazem com o cristalino, para que a imagem continue se formando no mesmo lugar. E conforme ele vai se afastando, olha o que acontece com o cristalino. Então, vocês podem testar facilmente isso colocando o dedão de vocês bem na frente da cara. Então, coloca o dedão bem na frente da cara de vocês, bem pertinho. Olhem bem para o dedão, percebam que o fundo fica desfocado. Só que, se vocês param de olhar para o dedão e começam a olhar para o fundo, demora um tempinho até que foca de verdade lá no fundo, até que vocês enxergam o fundo nítido e o dedão é que fica borradinho. Então, vocês podem fazer esse teste. Isso é exatamente o que está acontecendo nessa situação da borboleta. Isso é exatamente o que a gente chama de acomodação visual. Ou seja, para um objeto distante, os músculos ciliares ficam relaxados e para um objeto próximo, os músculos ciliares se contraem para poder deixar o cristalino mais barrigudinho e em ambas a imagem está sendo formada na retina, certo? Continuando o nosso olho, a íris é a membrana circular que dá coloração ao olho, que são esses aqui no nosso corte, ele parece ser só um pedacinho, né? Mas no nosso olho vocês veem que ele é todo a voltinha. E no centro fica a pupila. E a pupila é uma abertura cujo diâmetro pode variar para regular a quantidade de luz que entra no olho. Então, vocês podem perceber que quando vocês estão em um ambiente bem iluminado, o olho de vocês fica com a bolinha do meio bem pequenininha. E quando vocês estão em um ambiente pouco iluminado, a pupila fica bem grande. E vocês podem perceber isso, caso não tenham percebido, vai na frente do espelho, pega o celular de vocês e liga a lanterna perto, lógico que não bem perto do seu olho, então vai doer, né? Mas relativamente perto do seu olho. Liga a lanterna, vocês vão ver a pupila diminuindo bastante. Daí vocês desligam a lanterna e vocês vão ver a pupila dilatando de novo. Ou outro jeito que vocês podem fazer é tampar, pôr a mão na frente do olho, assim, na frente do espelho mesmo, tampa, deixa bem escurinho, depois vocês tiram a mão. Vocês vão ver essa mudança agora ao contrário, né? Quando você tá com a mão na frente, tá bem escuro, pouco iluminado, a pupila tá dilatadona. E aí, a hora que você tira a mão e vai entrar bastante luz, ela vai contrair. Esse fenômeno é o que a gente chama de adaptação visual. E por que isso acontece? Porque como isso aqui é o buraco que está regulando a entrada de luz, se tem muita luz, um pouquinho que ele está aberto já é suficiente para chegar o suficiente lá no fundo. Agora, se você está em um ambiente pouco iluminado, você precisa que entre mais luz para você conseguir enxergar. Então, precisa que o buraco fique maior para entrar mais luz. Tudo bem? Esclera dá sustentação mecânica e protege o olho, é aquilo que está aqui em volta. Corioide é a camada irrigada por vasos sanguíneos, então é onde estão os vasinhos ali bonitinhos. Só que, como vocês já sabem, nós físicos gostamos sempre de simplificar as coisas. Então, em vez de ficar desenhando todas essas 300 milhões de coisas, a gente vai simplificar tudo isso em um chamado olho reduzido. E o que vai ser esse olho reduzido? Todo aquele sistema convergente a gente vai trocar por uma única lente que vai ficar nessa posição aqui. E na média de todos os olhos, a gente diz que essa lente está a 5 milímetros da córnea e a 15 milímetros da retina. Tudo bem? Esse é o modelo físico de olho reduzido, é o que a gente vai chamar de olho daqui para frente. Ponto remoto, a gente vai dizer
Quando um objeto está infinitamente afastado, ele está situado no ponto remoto. Os músculos ciliares relaxados e o foco da imagem perfeitamente na retina, desde que esse olho seja considerado normal. Se ele não for normal, não vai ser isso que vai acontecer. Nessa situação, não existe esforço de acomodação. Lembram a acomodação? Se vocês não lembrarem, voltem um vídeo, aproveitem esse recurso. Então, aconteceria mais ou menos isso aqui, ó. Esse ponto, então, é o ponto mais distante que um olho consegue ver nitidamente com os músculos ciliares relaxados. E a distância desse ponto remoto até o olho é o que a gente chama de distância máxima de visão distinta. Alguém que não tenha problema nenhum vai ter a distância máxima de visão distinta no infinito, ou seja, um ponto infinitamente distante, uma pessoa de olho normal vai ser capaz de enxergar nitidamente. Uma pessoa que tenha algum problema de visão já vai ter isso alterado. Então, o pessoal que usa óculos, tira o óculos e perceba qual é o ponto mais distante que vocês conseguem enxergar nitidamente. O ponto próximo é o contrário. Conforme o objeto vai se aproximando da distância focal dessa lente hipotética que existe dentro do olho, a gente chamou todas aquelas coisas de uma lente só, lembra? Então, essa distância focal vai diminuindo, e quando o objeto está a 25 centímetros do olho, a gente chama isso de ponto próximo. Os músculos ciliares vão estar na contração máxima, desde que esse olho seja normal. Então, vai ter o máximo da acomodação visual. Mesma coisa, peguem pode ser o dedão de vocês, vai aproximando do rosto. Percebam que vai chegar um ponto em que ele não fica mais nítido. Se o olho de vocês for normal, esse ponto corresponde a 25 centímetros. Se o olho de vocês não for normal, aí temos uma variação nessa distância. Tudo bem? Então, o ponto próximo é o ponto mais próximo, que um olho vê nitidamente, estando os músculos ciliares com a máxima contração. A distância entre o ponto próximo até o olho é chamada de distância mínima de visão distinta. Para diferenciar, o anterior a gente chamava de desão, esse a gente vai chamar de desinho. E a gente pode fazer um exercício para vocês entenderem de que jeito isso pode aparecer em exercícios, apesar de não ter na apostila. Então, vamos lá. Um olho normal, chamado de emétrope, pode ver nitidamente objetos situados do infinito, que é o ponto remoto, até 25 centímetros, que é o ponto próximo. De quanto varia a vergência do cristalino quando o objeto se movimenta de uma posição para outra? Lembra a vergência? 1 dividido pela distância focal. Ele quer saber quanto varia, então a gente vai ter que calcular uma vergência e a outra vergência e comparar as duas. Onde se forma a imagem? Lembram? A imagem está sempre se formando para um olho normal, né? Para alguém que seja emétrope, sempre se formando na retina. Então, a posição onde ela se forma é sempre a mesma, independente de onde estiver o objeto. Então, o que muda se o objeto está no infinito, se o objeto está a 25 centímetros? Quem muda é o P. O P' vai ser sempre o mesmo. Então, o P' posso chamar de X, aqui é a distância entre a lente e a imagem. E aí a gente tem uma distância focal F1 para a lente nessa situação. Então, 1 sobre F1 vai ser 1 sobre infinito mais 1 sobre X. Lembram que a gente já falou sobre esse infinito embaixo? 1 dividido por um número gigantesco, com certeza vai dar uma coisa muito pequenininha. Então, esse termo aqui, a gente pode aproximar ele para zero. E para o objeto a 25 centímetros, a gente vai fazer a mesma coisa. A distância da imagem até a lente é a mesma, mas agora o nosso P não é mais infinito, ele é 25 centímetros. E a gente pode substituir na equação de Gauss, transformando os centímetros para metro. Lembra que o nosso F tem que estar em metro, para poder calcular a vergência. E a gente tem duas equações, e ele quer saber quanto variou. Ele quer saber quanto variou a vergência, só que a vergência é 1 sobre a distância focal. Então, vai ser 1 sobre uma distância focal menos 1 sobre a outra distância focal. E a gente tem essas duas equações. Então, é só a gente substituir isso aqui para a primeira e isso aqui para a segunda. Substituindo, a gente já sabia que isso aqui era zero. E esse menos aqui é dos dois termos, né? A gente tem que distribuir ele ali para os dois termos.
Então, 1 sobre x menos 1 sobre 0,25 menos 1 sobre x. Olha que legal que aconteceu. 1 sobre x menos 1 sobre x. Podemos cancelar, vai sobrar só menos 1 sobre 0,25. Então, a variação em módulo é 1 dividido por 0,25. 1 dividido por 0,25, como a gente vai resolver? A gente precisa igualar as casas, cortar a vírgula, vai ficar 100 dividido por 25, que dá exatamente 4. Qual que é a unidade da convergência mesmo? Lembra? Dioptria. Isso aí. Então, a nossa resposta é de 4 dioptrias. É quanto varia a divergência do cristalino de um olho normal quando o objeto está mudando do ponto remoto para o ponto próximo. Aqui, a gente tem uma comparação entre um olho normal, emétrope, e um olho com problema. Esse olho com problema não está vendo bem o que está em que região? Ele não enxerga bem de perto. Como chama esse problema? Hipermetropia. O que acontece na hipermetropia? Os raios de luz que estão atingindo aquela lente que tem dentro do olho não estão se formando exatamente na retina. Eles estão se formando lá para frente, então depois da retina. E como a gente vai consertar esse problema? A gente precisa fazer eles convergirem mais. Por quê? Pode ter duas causas isso. Ou o olho é muito curtinho, ou a lente é pouco convergente, a lente que tem dentro do olho. Então, a gente precisa ajudar esses raios a convergirem. Se a gente quer que eles converjam mais, a gente vai corrigir usando uma lente convergente. São as lentes de bordas finas. Então, é assim que funciona. Se ela é convergente, a distância focal dela com certeza vai ser positiva. E o que vai acontecer? O ponto próximo de um hipermétrope vai ser maior do que 25 centímetros, ou seja, alguma coisa que está a 25 centímetros que uma pessoa com olho normal enxergaria, o hipermétrope não enxerga nítido. Então, ele precisa colocar mais longe para enxergar nítido. E a correção é feita com as lentes convergentes. Exercício. Uma pessoa hipermétrope tem seu ponto próximo situado a 50 centímetros da vista. Para que possa enxergar nitidamente objetos situados a 25 centímetros de distância, determine a divergência da lente que deve usar. Então, ele quer saber o C. Lembra como calcula? 1 sobre F? Então, a gente precisa da distância focal. A gente pode considerar desprezível a distância que separa a lente até o olho, porque é muito pertinho, então é como se não fosse nada. A gente finge que a lente está bem no olho. Obviamente que na realidade não é isso que acontece. Por isso que a hora que vocês vão na ótica, eles precisam conferir a que distância, pelo tamanho do seu nariz, pelo tamanho do seu rosto, a lente do óculos está ficando do seu olho. Então, na vida real, isso é um fato que importa, mas no nosso exercício a gente vai fingir que não importa. Então, a lente vai ter que fazer com que aquele objeto que estava a 25 centímetros, que a pessoa não enxergava, com a lente ela vai ter que começar a enxergar. Então, um objeto que estava a 25 centímetros do olho, que é o ponto próximo, vai ter que parecer para o olho que tivesse a 50 para que ele consiga enxergar. Entenderam? Não, né? Mas vamos lá. Vocês vão entender agora. Então, vamos fazer o desenho aqui. O objeto está aqui a 25 centímetros da lente, do olho. Na verdade, esses dois são a mesma coisa pra gente, né? Mas a gente vai considerar que a imagem, que é o que ele está vendo de fato, desse objeto tem que estar na posição que ele enxergue. Então, o objeto está no lugar que ele não enxergava, mas a imagem que a lente fez desse objeto tem que ser enxergável. Então, tem que estar a pelo menos 50 centímetros, que é o que ele enxergava. Então, a gente vai precisar achar o P e o P'. Já dei uns spoilers aí. Então, o nosso P vai ser 25 centímetros, porque é onde de fato estava o objeto que ele mandou, e a imagem tem que estar a 50 centímetros, que é onde a pessoa começava a enxergar. Mas para acontecer isso, a nossa imagem precisa ser virtual, porque se ela fosse real, ela ia estar se formando para o lado de cá, e ela não ia ficar mais distante, igual a gente precisa que ela fique. Se a imagem é virtual, a gente precisa colocar o sinal negativo no P'. Tendo P e P', a gente consegue calcular o F. Qual fórmula a gente vai usar?
Antes disso, vamos transformar em metro. 25 centímetros são quantos metros e 50 centímetros são quantos metros? Como transforma? Divide por 100. Então, vai dar 0,25 e menos 0,5. Substituímos na fórmula de Gauss 1 sobre 0,25 mais 1 sobre menos 0,5. Esse menos que está aqui embaixo, a hora que eu fizer a regra de sinal, mais com menos vai dar menos. E a gente já pode igualar as casas e cortar as vírgulas. Então, vai ficar 100 sobre 0,25 menos 10, aliás, 100 sobre 5 menos 10 sobre 5, cortando as vírgulas. 100 dividido por 25 dá 4. E 10 dividido por 5 dá 2. E por que eu já troquei aqui por C? Porque eu sei que o C é 1 sobre F, então eu já posso colocar aqui. 4 menos 2, essa conta é difícil, hein? 2. E qual a unidade da divergência? Dioptrias. Então, quanto tem que ser a divergência da lente dessa pessoa aqui? 2 dioptrias. E aí vamos pro outro problema de visão. Percebam que aqui tá ao contrário, né? Naquele primeiro, a pessoa não enxergava direito o jornal, mas enxergava aqui a xícara, o leite, o suco. Aqui, a pessoa não enxerga o que está, não enxerga bem de longe. E esse problema é o mais comum e é chamado miopia. Na miopia, acontece tudo ao contrário. Então, lá na hipermetropia, a imagem se formava aqui na frente, lembram? Na miopia, o que acontece é que o olho é muito mais alongado do que ele deveria, ou a lente está convergindo demais. Então, a imagem está se formando antes da retina. E como a gente vai corrigir? Se está convergindo demais, a gente precisa compensar. Que jeito? Fazendo divergir um pouco antes de entrar no olho e daí convergir para o lugar certo, que é a retina. Então, é corrigido com lente divergente. Muito bem. Então, o foco vai ser, a distância focal vai ser negativa, porque a lente é divergente. Para um míope, o ponto remoto não está a uma distância infinita, igual era para um olho normal. Para um míope, existe um limite de distância que a gente consegue enxergar. Então, o ponto remoto está a uma distância finita. E vamos para o nosso terceiro exercício. O ponto remoto de um míope encontra-se a 2 metros de seu olho. Determine a distância focal e a divergência da lente que corrige esse defeito. Então, o que vai acontecer? Ele quer a divergência, ele quer o C. Para achar o C, a gente precisa do F. E o que a gente vai ter que pensar? Esse ponto remoto, que estava a uma distância finita, a hora que vai fazer a imagem, é como se ele estivesse naquela distância infinita. Então, a imagem vai estar na distância infinita de um objeto que está numa distância finita. Entenderam? Então, o que vai acontecer? O lugar onde está esse objeto já vai ser o próprio F. Por quê? Se tem um raio vindo daqui, a hora que ele atinge a lente, seria a mesma coisa que a gente pensar. Tem um raio vindo paralelo ao eixo, a hora que atinge a lente, ele não viria na direção do F. É o mesmo raciocínio, então quer dizer que esse ponto remoto finito já é a própria distância focal. Então, a distância focal é a distância do ponto remoto que ele está enxergando, que é possível dele enxergar. Então, a gente já tem a resposta, nem precisa fazer conta. O F já é menos 2. Por que menos? Porque a lente é divergente. Se a gente já tem o F, 1 sobre F é o C. Troca por menos 2, mais com menos dá menos, 1 dividido por 2, meio grau, né? Meia dioptria. E aqui é a imagem que eu já mostrei para vocês, ali do meu óculos, no meu apartamento de São Carlos, saudade. Aqui é a USP. E aqui, ó, para vocês perceberem como é que vocês vão saber se uma pessoa tem miopia só de olhar para ela. Então, vocês olham bem no cantinho do rosto, ó, percebam. Na lente divergente, a imagem fica menor. Então, a parte do rosto da pessoa que você enxerga com o óculos tá menor do que o rosto dela era de verdade. Vê a sequência aqui, ó. O rosto deveria estar aqui, mas nessa parte ele tá menor. Isso quer dizer que a pessoa tem miopia, porque essa lente é divergente. Se vocês compararem a mesma coisa lá no olho do bebê, percebam aqui, ó. Esse bebê não tem miopia. Por quê?
quando a gente olha essa parte dele, ela tá maior do que era o rosto. O rosto era para estar aqui atrás. Então, só de ver o efeito que a lente faz no rosto da pessoa, a gente já sabe qual é o problema de visão que ela tem. Esse bebê é hipermétrope. Por quê? Aqui tá maior, a imagem formada é maior, não menor, igual no caso da atriz famosa que eu não sei o nome. E aí vem a correção. Além da possibilidade de óculos e lentes, a gente tem a possibilidade da cirurgia. E essa cirurgia serve tanto para miopia quanto para hipermetropia. Como ela funciona? Lembra que eu falei para vocês que o sistema convergente era desde a córnea? Então, o que a cirurgia vai fazer? Eles vão adequar a espessura da córnea para que a imagem se forme onde ela deveria. Então, independente de onde veio o problema, a correção é feita a partir da córnea. Então, o que acontece? A córnea tinha um certo formatinho ali para fora do olho, né? Eles abrem uma tampinha nessa córnea, incidem um laser que queima uma parte da córnea, deixando ela na espessura que ela precisa para corrigir o problema daquele olho específico. Por isso que precisa fazer 1 milhão de exames antes de fazer a cirurgia de fato, para saber exatamente como tem que ficar essa córnea. Depois eles fecham essa tampinha e corrigir o problema. Então, basicamente, o que sente uma pessoa que faz essa... O que sente uma pessoa que faz essa cirurgia? Sente um cheiro de queimado, porque a córnea foi queimada. E dura, tipo, segundos, porque é muito fininho, é muito pouco e é muito rápido. E como eles fecham a própria córnea aqui de volta, então às vezes colocam uma lente por cima para ajudar na cicatrização, para você não esfregar e tal, e daí já agiliza um pouco o processo. Antigamente, eles não abriam essa tampinha, eles só queimavam e deixavam ela se refazer sozinha, sem essa proteção. Então demorava bem mais tempo, era bem mais delicado, ficava bem mais sensível depois. Mas agora com essa nova técnica, já é bem mais simples. Recomendo fortemente quem tem bastante miopia e tem vontade de se livrar do óculos, ou pelo menos um pouco. Para mim, foi uma experiência incrível, posso garantir. Outro defeito de visão é o astigmatismo. O que acontece no astigmatismo? Ele é um problema meio generalizado, não é nem de perto nem de longe, tá vendo? Ficar tudo embaçado. Porque a causa dele é um pouco diferente. O que acontece? O olho não é uma coisa plana, igual a gente faz nos nossos desenhos. É uma coisa tridimensional. Então, quando uma pessoa tem astigmatismo, o que acontece? Em vez de o olho ser perfeitamente esférico, ou seja, ele ter o mesmo raio em qualquer eixo que a gente pegue, no caso do olho que tem astigmatismo, se eu pego 2 eixos diferentes, ele vai ter 2 raios diferentes. E qual que é a consequência disso? Em vez de todas as imagens se formarem naquele mesmo pontinho da retina, eles vão se formar em vários pontos diferentes, dependendo de onde veio o raio. E isso vai fazer com que se formem várias imagens diferentes. E isso tem como resultado uma visão borrada. E daí fica borrado em qualquer lugar. Basicamente é esse o problema do astigmatismo. Só que isso também pode ser consertado por aquela cirurgia lá. Porque consertando o formato da córnea, você já resolve esse problema junto. Ou, se você não quiser fazer a cirurgia, existem outros tipos de lente que conseguem corrigir esse problema. Então, as lentes esféricas eram as que a gente usava lá na miopia e na hipermetropia. Para a correção de astigmatismo é usada uma lente cilíndrica. E essa lente cilíndrica vai ser feita com uma espessura específica para cada tipo de olho, porque cada tipo de olho tem uma imperfeição diferente, mas a ideia dessa lente é compensar a imperfeição que tinha esse olho. E o que é a famosa presbiopia? Lembram que já devem ter percebido, o pai, o avô, o tio de vocês, mãe, vó e tia também, acontece com todo mundo. A pessoa, conforme vai ganhando uma certa idade, ela vai tendo dificuldade em enxergar de perto. Mas não por hipermetropia, porque a hipermetropia não vai se desenvolvendo desse jeito. Isso é um problema um pouco diferente. Com o passar dos anos, o cristalino, lembra que ele mudava? Ele era molinho, o músculo ciliar conseguia empurrar ele e ele mudava de tamanho para mudar a distância focal.
Conforme vai passando o tempo, esse cristalino vai ficando endurecido por causa da idade. E conforme ele endurece, fica difícil de acontecer esse fenômeno da acomodação visual. E como fica difícil de acomodar, quando não acontece o que deveria, a imagem deixa de se formar aqui na retina igual ela deveria. E ela vai acabar se formando depois, que é exatamente o que acontecia na hipermetropia. Então é como se fosse uma hipermetropia com uma causa um pouco diferente. Mas se o efeito é o mesmo, a correção também é a mesma. Então a gente usa lentes convergentes e é suficiente, a pessoa não precisa fazer esse tipo de coisa. Outro problema de visão que tem é o daltonismo. Aqui, para vocês verem, eu coloquei uma microfotografia da retina humana. Obviamente, se vocês olharem isso aqui no microscópio, eles não vão ter cores. Eles estão coloridos só para vocês conseguirem diferenciar as coisinhas. Mas em branco são os bastonetes. E as células mais largas e menores, são as verdinhas aqui, são os cones. E os cones são os responsáveis pela percepção das cores. Então, o que acontece? Daltonismo é uma anomalia, é um problema, né? Uma coisa fora do normal, que dificulta a percepção das cores. Por que isso acontece? Então, vamos entender. Durante o dia, a visão é oferecida pelos cones. Então, são essas células chamadas cones que vão receber e perceber as luzes. Quando a luz é fraca, tipo à noite, a visão é feita principalmente pelos bastonetes, que possuem um pigmento que é sensível à luz, e quando tem uma luz muito intensa, ele é consumido, então ele não vai agir tanto quando a luz é muito intensa, mas ele é o responsável por a gente distinguir tons de cinza, então cinza mais claro, cinza mais escuro, e ele se regenera quando a luz está mais fraca. Por isso que ele vai ser útil só quando a luz é fraca. Agora, esses cones são... Existem 3 tipos de cone, aquelas células lá. Cada uma é responsável por ser sensível a uma cor diferente. Então, vermelho, azul e verde. Tem o cone responsável pelo vermelho, pelo verde e pelo azul. E a cor que a gente vê é resultado de como cada cone é estimulado. Então, tem um simulador bem interessante do FET. Se vocês abrirem esse link aqui depois, eu não vou abrir porque aqui eu coloquei as partes mais legais, mas depois vocês podem abrir. Vocês conseguem escolher certinho o quanto você quer de cada uma, para você ver que cor a pessoa percebe. Então, o branco é quando a pessoa está recebendo todos esses 3 cones, todos os 3 cones estão recebendo luz, estão sendo sensíveis a essas luzes, e aí a gente enxerga branco. Se a gente não tá tendo o cone responsável pela cor verde eficiente, então o que vai acontecer? A gente vai perder uma parte da nossa sensibilidade à cor. Então a gente estaria enxergando só a partir desses 2. E aqui é a mesma coisa, só que sem o azul. Então, basicamente, é assim que funciona a visão. E isso responde algumas dúvidas que algumas pessoas me fizeram de pergunta lá no primeiro ano, a primeira vez que a gente estudou isso. Como é que a gente enxerga laranja? Então, laranja vem do fato de a gente captar um pouco vermelho e um pouco verde. Nosso cérebro mistura elas, né? E aí, pessoas daltônicas podem ser sensíveis a somente 2 cores e outras são insensíveis às 3 cores. Então, tipo, quem é insensível às 3 cores vai ver só os tons de cinza. Quem é sensível a somente 2 vai ver cores, mas algumas das pessoas não veem. E aí tem esse teste de Ishihara, não sei como fala isso, que teoricamente ajuda a gente a identificar daltônicos possíveis. Então, se vocês olharem aqui, vocês vão enxergar, se vocês não forem daltônicos, vocês vão enxergar um 57 aqui. Aqui vocês vão enxergar um 42, ó, bem aqui. Aqui vocês vão ver um 45. E aqui no último, espera-se que você não veja nada. Mas, se você for daltônico, as coisas não vão ser bem assim. Então, talvez você não veja nada aqui e você veja algum número aqui. Aqui você pode enxergar só o 2 ou só o 4. Aqui, em vez de enxergar 57, pode ser que você enxergue 35. Além disso, também tem a catarata, que estou vivenciando com a minha cachorrinha. O olho dela já tá bem mais esbranquiçado do que esse aqui, então eu tô vendo por ela. É uma perda de transparência do cristalino,
acontece com o tempo, um processo lento e progressivo, tem como consequência a diminuição da entrada de luz. Por quê? Se ele fica opaco, não vai passar toda a luz como passava antes, quando ele era transparente. E como é que é feita a correção? Tem que tirar o cristalino e botar uma lente. Mas para cachorros isso não é muito recomendado. Então a tendência é que com o tempo... Ah, ela ouviu que eu tava falando dela, tá andando aqui do meu lado. Escutem a patinha batendo. Então a tendência é que com o tempo ela vai ficar cega por causa da catarata. Mas para pessoas a cirurgia é bem tranquila, normalmente só tira o cristalino, bota uma outra lente artificial no lugar e a pessoa volta a enxergar tranquilamente. E é isso, gente.